noite. Aí, boa noite. Tudo bom com vocês? Muito bom estar com vocês novamente. Que alegria, né? A gente, para quem não conhece, eu e Naila Valentina moramos aqui por um pouco mais de 3 anos. Olha só que interessante, né? O tema da mensagem não é coincidência. Há 3 anos atrás, exatamente, não, 3 anos não. Em 2018 foi o ano que a gente chegou aqui, né? Eu comecei a conversar com o pessoal e todo mundo torcia para Flamengo ou Corinthians. Flamengo ou Corinthians. Até que um dia descobri um amigo que torce para o Palmeiras, né? E 2018, adivinha só, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018. E aqui estou eu, 2023, em Paulo Afonso, para ver meu time ser campeão brasileiro de novo. Eu precisei voltar para cá para ver o time ser campeão brasileiro de novo. Olha só que beleza, né? Em cima do Fluminense, mas tem alguém? Ajudou? Viu só, Ricardo? Ajudaram, né? Obrigado, agradeço, muito agradecido, né? Foi uma festa incrível, assim. Eu e mais uns 30 palmeirenses, que eram todos de Paulo Afonso. Né? Não sei se tinha mais, ou o pessoal estava meio escondido, né? Mas olha só que coincidência interessante, né? Alguns anos atrás, em Paulo Afonso, Palmeiras campeão, e agora, novamente, praticamente, né? A não sei que o Flamengo faça 30-0 em algum outro time aí para o Palmeiras perder o título. Você já passou por alguma experiência onde você falou assim, que coincidência, que situação interessante, olha que coincidência eu passei, né? Essa pessoa aqui, eu encontrei com ela, eu estava atrasado para alguma coisa, encontrei com essa pessoa que eu não via há tantos anos. E hoje o nosso texto que a gente vai trabalhar é exatamente falando de uma situação que parece uma grande coincidência, mas não é. Está lá em Atos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o 40, e esse texto vai parecer uma grande coincidência, mas não é. Eu estive pesquisando sobre coincidências interessantes, né? Ao preparar essa mensagem, eu achei uma coincidência que eu acho que essa daqui não tem como ser maior do que essa. Talvez vocês conheçam um jogador de futebol francês, Antoine Griezmann, e ele tem 3 filhos, e os 3 filhos nasceram no mesmo dia, em 3 anos diferentes. Isso é demais, cara. O cara já é milionário e ainda assim vai economizar na festa de aniversário, né? Impressionante. O cara teve 3 filhos que nasceram no mesmo dia, né? Não dá nem para pensar como ele conseguiu ter uma coincidência dessa. Atos capítulo 8 vai falar de uma história que parece uma coincidência, mas de fato é Deus guiando a história dessas 2 pessoas, para que uma pessoa escute da boa notícia que é o Evangelho. Esse texto nós vamos ver 3 atitudes importantes quando o assunto é compartilhar da salvação. Nós temos que ir, se envolver com as pessoas, explicar o plano de salvação, em seguida, temos e vemos as decisões que essas pessoas vão ter de se identificar ou não com a mensagem de salvação. Antes de entrar no texto, eu queria orar com vocês. Senhor, eu quero pedir para que essa mensagem seja confrontadora para nós, como foi para mim, de como devemos nos envolver, explicar o Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Que isso possa ser útil para as nossas vidas e que o Senhor nos conduza nesse tempo aqui hoje. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Começando em Atos capítulo 8, vemos o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o Senhor entende o que está lendo?
Olha só que interessante, que coincidências que acontecem nessa história, ou possíveis coincidências. Primeiro ponto é que Filipe é chamado para ir para uma estrada deserta. Normalmente a gente é chamado para falar com alguém. O anjo do Senhor desafia Filipe a ir, ordena a Filipe a ir para uma estrada deserta. Quem é Filipe? Atos capítulo 6 fala de alguns líderes, alguns diáconos que foram levantados pela igreja de Jerusalém. Homens piedosos, fiéis na palavra, queriam servir as mesas daquela igreja, né? Servir as mesas significava mesmo fazer o trabalho braçal, o trabalho bruto. Filipe era aquele que estava à frente dessa tarefa, de fazer esse trabalho braçal. Um homem piedoso, que amava ao Senhor. Filipe, então, ele é um dos 7 escolhidos. Além de Filipe, tinha Estevão, que no capítulo 7 de Atos, ele é martirizado. Pelo seu testemunho, ele é martirizado. E no capítulo 8, que é o capítulo do nosso texto, começa falando de uma grande perseguição aos cristãos. É a primeira perseguição que acontece aos cristãos que estão começando a igreja, né? Passaram-se alguns capítulos, a igreja está crescendo em Jerusalém, na Judéia, e aí vem grande perseguição promovida inicialmente por Saulo, que posteriormente seria Paulo. Filipe, então, um daqueles 7 que estavam em Jerusalém, ele foge nessa perseguição e vai até Samaria. E se você lembrar bem, Atos 1:8 fala Jerusalém, Judéia, Samaria. Há uma progressão do caminho do evangelho, das missões ali em Atos. Filipe está fazendo um ministério que até o versículo 25 está um ministério muito próspero. Ele prega o evangelho, as pessoas estão se convertendo. Ele está começando um trabalho que está dando frutos. E ele está vendo pessoas se entregando a Cristo. E então o anjo fala, sai daí e vai para a estrada deserta. Talvez a gente podia pensar, poxa vida, estou com um ministério tão legal aqui, estou fazendo um trabalho tão jóia, por que Deus está me mandando sair daqui para um lugar que não tem nada, uma estrada deserta? Filipe, porém, não se questionou. Ele obedece à palavra do Senhor, ele se levanta e vai. Ele obedece o que Deus fala e parte. E nisso, ele encontra nessa estrada deserta um eunuco etíope. Para aqueles que são menores de idade, vou poupar os detalhes do que é um eunuco, mas aqui pode ser tanto uma pessoa que é castrada, quanto também um alto oficial. Os oficiais também eram chamados disso, de eunuco. E etíope é porque ele era desta região aqui, chamada Cush, que você pode ver nesse ponto amarelo aqui. Ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um alto oficial, encarregado dos bens de Candace, e também Candace não significa que era o nome da rainha da Etiópia, mas um título da rainha da Etiópia, assim como Faraó é o título do rei do Egito. Rei do Egito, igual Faraó, Candace é igual rainha da Etiópia. Ele era um alto oficial, encarregado dos tesouros, ou seja, um ministro da fazenda daquele país. E ele temia ao Senhor porque ele foi para Jerusalém. Alguém aqui lembra outra pessoa que era da Etiópia, da qual a Bíblia fala? Uma pessoa muito importante que conheceu um rei de Israel? Quantos lembram dessa pessoa? Começa com S. Rainha de Sabá, muito bem. A rainha de Sabá era outra pessoa que também saiu da Etiópia e foi até Jerusalém, escutar da sabedoria do Senhor lá em Jerusalém. Ela escutou isso de Salomão. Algumas tradições dizem que quando a rainha de Sabá saiu de Jerusalém, ela proclamou esse Deus de Israel para aquelas pessoas que estavam na Etiópia. Outros comentaristas vão dizer que, devido às várias diásporas que o povo de Israel passou,
seja no Império Babilônico ou outros impérios que passaram, inclusive o Império Romano, judeus saíram de Israel e foram se refugiar na Etiópia e ali testemunharam daquele Deus verdadeiro de Israel. O ponto é que, de alguma maneira, quer seja da descendência da rainha de Sabá, quer seja de judeus que vieram de alguma diáspora, aquele homem que ali estava conhecia um pouco de quem era Deus, tinha alguma ideia de quem era Deus, tinha escutado sobre Deus, mas talvez ele ainda não conhecia a verdade sobre Deus. Esse homem tem um livro na mão, que é o livro do profeta Isaías. Olha outra coincidência interessante, um homem num reino distante, que de alguma maneira conhecia um pouco de Deus, estava em Jerusalém e tinha nas mãos o livro do profeta Isaías, que é o livro que mais fala sobre o Messias. É o livro do Antigo Testamento que mais mostra, mais revela a missão do Filho de Deus, a missão de Jesus, a missão do Messias. Ele podia ter qualquer livro na mão, mas ele tinha o profeta Isaías nas mãos. Logo vamos ver a passagem que ele estava lendo. Mais uma coincidência? Ou será que era Deus de fato trazendo esses interesses em conjunto? Será que é apenas coincidência? De tantas pessoas que Filipe falou, ele tinha que falar com aquela pessoa, com aquele etíope eunuco. De tantos caminhos que Filipe podia ir, era naquela estrada deserta. De tantos visitantes que foram a Jerusalém, era com aquele homem da Etiópia. De tantas carruagens que tinham passado, era aquela que tinha um homem sentado lá dentro, com um livro, que era o livro do profeta Isaías. De tantas pessoas interessadas, era com aquele que Filipe foi chamado a proclamar. Ele podia até pensar, que coincidência, hein? Olha só, que bacana. Poxa vida, profeta Isaías, Deus te abençoe, meu irmão, vai lá. Mas não, Filipe se envolve com aquele homem. Ele percebe que Deus estava conduzindo aquela história para chegar naquela pessoa. Quantas situações a gente não passa nos nossos dias, que às vezes a gente deixa as carruagens passarem por aí, a gente fala, vai lá, Deus abençoe. Será que às vezes a gente não encontra alguém conhecido que fazia tempo que você não via? Uma pessoa que passou, por exemplo, por uma situação de tristeza ou de luto. Uma pessoa que passou por uma crise, passou por uma situação financeira difícil ou familiar difícil. E às vezes a gente não fala simplesmente, vai lá, Deus te abençoe. Quantas vezes a gente não deixa passar essas carruagens? Elas estão passando, elas estão passando. E a gente fala, é só uma coincidência, né? Olha só, fazia tanto tempo que não via fulano. Ah, pois é, vi ele. É isso aí, pronto, acabou, né? Alguns pensam que se um anjo tivesse direcionado, eu poderia ter falado. Ah, mas se o anjo tivesse aparecido para mim e falado assim, fala lá com o Zezinho, ele está precisando escutar uma palavra, aí sim, aí eu iria falar. Mas não é assim que funciona. Deus já deu a nossa missão. Marcos 16:15 fala, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quer a situação seja propícia ou não, nós temos que proclamar a mensagem do evangelho. Nós somos mensageiros de uma boa notícia. Nós temos essa missão de proclamar a todos essa boa notícia. Já percebeu quantas oportunidades às vezes a gente deixa passar de pregar o evangelho? Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, aniversário da minha filha, a gente vai fazer uma festinha sábado à tarde. Você quer participar? Ah, não quero não. Oh, que coisa chata. Festa de criança, muito chato. Tirando a parte do salgadinho e do bolo, essa parte é legal, né? Agora, ficar lá sentado, né? Gente que você não conhece, sábado à tarde que você quer descansar. Percebeu que isso pode ser uma oportunidade de mostrar quem é Cristo para aquela família, para aquelas pessoas? Minha mãe está hospitalizada, você poderia me dar uma carona? Poxa, é domingo, hora do jogo do Palmeiras. Esquece, já era. Sua mãe está hospitalizada, eu pago um mototáxi para você ir lá no hospital, mas eu levar você de maneira nenhuma.
Oportunidade de talvez trazer uma palavra de consolo, de alento, trazer uma reflexão para a vida daquela pessoa. Faremos uma celebração da turma que se formou em 1959. Acho que não tem ninguém aqui que se formou nessa época, né? Mas queremos contar com você. Olha só que passeio bacana, né? Turma da formatura que você não vê há 1000 anos. Você nem sabe onde está, onde estão, o que estão fazendo. Vou participar disso? Não, para que participar disso? Já foi, né? Foi uma época da minha vida que não é nem lembrar. Oportunidade que às vezes a gente deixa de passar. Às vezes é um churrasco, às vezes é o casamento de alguém. Tudo isso pode ser oportunidades de proclamar a mensagem de salvação. Essas coincidências, a gente deixa por vezes passar essas coincidências. Eu lembro uma vez, quando eu estava estagiando na área de engenharia agrícola, estava com um rapaz no carro, e do nada ele falou assim: rapaz, o mundo está muito louco mesmo, né? Nossa, você vê aí o tanto de maldade que tem no mundo? Eu falei assim, que percepção interessante, de fato, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Começou a vir um monte de versículo, mostrando que o mundo de fato vai de mal a pior. Olha que oportunidade de proclamar. E eu falei assim, E eu achei que ele ia parar o assunto. Ele continuou. Pois é, né? Muita maldade, né? Falei, opa, acho que é melhor aproveitar essa coincidência. E a partir dali a gente começou. Qual que será que é a solução? Comecei a perguntar para ele, o que você acha que é a solução? E ele começou, não, devemos fazer o bem, devemos ajudar. Você acha que assim vai resolver? Aí eu consegui aproveitar aquela oportunidade para pregar o evangelho para aquele rapaz. Oportunidades, às vezes elas aparecem como coincidências. Nossa função é proclamar a mensagem de salvação. Além de aproveitar e se engajar nas oportunidades, como Filipe fez. Filipe viu a carruagem passar e, acompanhando a carruagem, ele perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele percebeu que Deus estava conduzindo ele ali. É hora de me envolver nessa situação. Mas além de se envolver na situação, ele tinha que explicar aquilo que o homem estava lendo. Olha o que acontece. O etíope responde o seguinte, como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E aquele eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de algum outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa notícia de Jesus. Aquele homem estava lendo uma citação, ou ele estava lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. É um dos textos mais claros sobre o que aconteceria com o Messias, com Jesus. Ele seria morto como uma ovelha que era levada ao matadouro. A ideia da ovelha é a do substituto. Nós temos os nossos pecados. Nós deveríamos levar a condenação dos nossos pecados. Mas alguém nos substituiu para pagar os pecados. No Antigo Testamento, quem era o substituto era a ovelha. Toda vez que alguém pecava, levava uma ovelha e aquela ovelha era sacrificada. Por quê? Aquela ovelha está morrendo no meu lugar. Ela está pagando os meus pecados. Aqui Isaías está mostrando que viria alguém, o Messias, o Salvador do mundo, que seria como esta ovelha. Essa ovelha era Jesus. Tanto que João Batista vai falar, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele o substituto
perfeito, aquele que perdoa e paga os nossos pecados e de todo o mundo. 700 anos antes de Jesus vir, Isaías já havia predito isso que iria acontecer. Seria humilhado, Jesus iria morrer como um cordeiro, para pagar pelos pecados que ele não cometeu, o justo pelos injustos. Filipe então passa a explicar sobre Isaías, mas também sobre como Jesus era o cumprimento daquelas promessas que estavam em Isaías. Aquele etíope iria perceber que ele não precisaria mais ir até Jerusalém sacrificar um animal, porque Jesus já havia morrido em Jerusalém pelos pecados dele. Jesus já fez a remissão, o perdão dos pecados daquele homem, daquele oficial de Candace. Não era coincidência que aquele texto estava ali. Deus estava conduzindo esse processo para que aquele oficial entendesse de quem era Jesus. Ele tinha uma ideia de quem era Deus. Agora Filipe está ali do seu lado, explicando: esse Deus amou tanto ao mundo, que entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Há um tempo atrás escutei a história de uma jovem senhora que recebeu um exemplar do Pão Diário, que é esse devocional que temos aqui alguns, né? A gente costuma ter esse devocional normalmente na mão, em algum lugar. Uma jovem senhora da igreja comprou vários dos devocionais e fez um kit de final de ano. Uma sacolinha com um devocional, uma cartinha, um bombom, e saiu distribuindo para alguns vizinhos. E deu lá no seu condomínio, né, no seu prédio, para alguns vizinhos que estavam ali próximos. Uma outra mulher que mora no mesmo condomínio recebeu aquele presente, aquele embrulho, abriu aquele embrulho e falou assim: nossa, olha só que interessante. É um livro que fala da Bíblia, né? É um livro que fala da Bíblia. Que coisa, eu tenho tanta curiosidade para saber da Bíblia. Olha só, que coincidência, né? Às vezes eu tento ler um pouco da Bíblia para o meu filho, mas eu não entendo nada. Será que você poderia me ajudar? Que coincidência. Ela podia falar: eu conheço um pastor lá em algum lugar que pode ajudar você. Mas ela falou: eu vou te ajudar. Você quer vir aqui todo dia, ou uma vez por semana, à tarde, a gente toma um café e a gente vai lendo a Bíblia juntas? E a mulher topou. E a partir daí começou uma explicação da palavra de Deus. Até que aquela mulher veio a entender o que Jesus havia feito por ela. Tomou uma decisão por Cristo. E então foi batizada nas águas. Tudo isso por quê? Porque não ficou só numa coincidência. Ela foi, se envolveu, explicou a mensagem do Evangelho para aquela vizinha. Nós também não podemos ficar só nas coincidências e no envolvimento. Nós temos que chegar no momento onde a gente vai explicar a palavra do Senhor. Explicar dos nossos pecados. Explicar que os nossos pecados nos condenam, mas que Jesus é a solução. Jesus é o caminho para a salvação. Então, várias oportunidades podem acontecer. É uma mulher que abre a casa para um café. É um vizinho que entrega um devocional desse. É um homem que decide estudar a Bíblia depois de um passeio de bike, com um grupo de bicicleta. É os amigos do churrasco que se reúnem e têm uma reflexão. Tudo isso são oportunidades de explicar o plano de salvação. Eu gostei muito dessa expressão aqui. Explicar as Escrituras, exortar o pecador, mas exaltar o Salvador. Essa é a nossa tarefa, de entender, ver e explicar a salvação. A história não termina aí. A história termina nessa última parte, porque prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede que eu seja batizado? E Filipe disse: você pode, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Percebe que interessante? A pergunta de Filipe não é:
depois da explicação que ele fez de quem era Jesus, você entendeu? Normalmente a gente faz isso, né? Você entendeu? Sim, eu entendi. Mas a pergunta de Felipe foi, você crê de todo o coração? Crer é muito diferente de entender. Entender você entende. Você pode usar palavras, explicações, ilustrações, ideias, e as pessoas vão entender a mensagem. Crer é quando você decide colocar toda a sua vida sobre aquela informação. Tudo que você é, tudo que você pensa, todos os seus sonhos e planos, agora estão debaixo de quem é Jesus e o que Ele fez por você. Eu gosto de comparar crer com uma pessoa que anda numa balsa. Talvez você já tenha andado numa balsa na vida, ou em algum momento viram alguma balsa. Mas eu gosto muito da ideia da balsa. Porque quando você está com o seu carro e a balsa está vindo, você pode até falar, será que ela vai aguentar? Será que é isso mesmo? E de repente um caminhão pode entrar dentro da balsa e você fala assim, opa, aquele caminhão entrou, então aquela balsa provavelmente vai aguentar o meu carro. E outro caminhão entra, e entra uma moto, e entra uma pessoa, e entra um carro, e a balsa continua firme. Ela não muda, ela continua na mesma posição. E você só tem uma escolha. Ou você vai dirigir o seu carro para dentro da balsa, ou você vai duvidar que aquela balsa vai aguentar. Quando você crê, é quando você decide colocar a sua vida dentro daquele que pode te conduzir até a vida eterna. Isso é crer. Crer é quando você coloca todo o seu coração, todo o seu interior, toda a sua vida nessa mensagem de salvação. Aquele homem que encontrou com Filipe, ele fez essa declaração, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim, ele deu ordens para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram até as águas e Filipe o batizou. Olha que coisa interessante. Ele foi batizado naquele mesmo momento que ele creu. Ali ele encontrou a salvação e ali ele testemunhou para quem estava ao redor. Talvez a estrada deserta não tinha muitas pessoas, mas pelo menos as pessoas da carruagem viram que aquele homem foi de um jeito para Jerusalém, mas estava voltando uma nova criatura. Ele foi batizado e voltou diferente. Como termina a história? Felipe volta para Samaria e continua o seu ministério lá. E o etíope eunuco volta para a Etiópia e agora volta uma pessoa diferente para lá. Volta um homem mudado, um homem que agora é uma nova pessoa em Cristo, uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Vocês tiveram batismo recentemente, certo? 1, 2 semanas atrás. Quem reconheceu a Jesus como Salvador, está ali para agora crer, que creu na mensagem do Evangelho, agora reconhece publicamente, esse é o Salvador da minha vida. É nele que eu confio, é nele que eu entrego a minha vida. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, nossa missão é ir, se envolver, explicar e apresentar a palavra, e então ver se as pessoas vão reconhecer e viver para o Senhor. É triste quando depois de fazer as duas partes, a pessoa fala, muito obrigado. Normalmente é um jeito educado de falar, não quero o que você me ofereceu. Talvez tenham pessoas aqui hoje no nosso meio que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador da vida. Talvez ainda não entenderam o que Jesus fez. Talvez ainda não se entregaram e têm dúvidas sobre quem é Jesus. Meu amigo, não deixe essa oportunidade passar. Pergunte para alguém. Queira entender. E eu tenho certeza que qualquer um aqui vai ter prazer de explicar essa mensagem para você. Para que você não tenha mais dúvidas se aquela balsa vai aguentar ou não. Mas que você decida colocar a sua vida naquele que te leva para a vida eterna. Talvez você olhe para essa mensagem e pense, e agora, o que eu vou fazer? Né? É o Senhor que conduz as nossas histórias. Escutar um testemunho como esse, de alguém que foi até Quixaba e viu o trabalho que está sendo realizado, glória a Deus por isso. Foi se envolver, foi explicar a palavra. Quem sabe aquelas crianças vão tomar decisões por Cristo, glória a Deus por isso.
Talvez você tenha vizinhos que há anos você não conversa, ou há anos eles não sabem o que acontece com a sua vida. Que oportunidade! Chega esse final de ano, as pessoas normalmente estão mais abertas a escutar alguma mensagem. Entrega um presente para eles, faça uma visita, como vai? Faz tempo que a gente não conversa, como está a sua vida? Talvez tenha aquela pessoa que passou por um luto recentemente. Ótima oportunidade sobre explicar a esperança da vida eterna. Tem pessoas que estão passando por crises conjugais. Ótima oportunidade de mostrar que em Cristo há solução. Tudo isso é ir explicar e ver como Deus vai conduzir essa situação, para que pessoas reconheçam e venham a viver para o Senhor. Não é coincidência. Talvez você possa ter deixado várias carruagens passar ao seu lado. Não é coincidência. Aproveite as oportunidades. Crie pontes para explicar a mensagem. E ore confiando no Senhor da missão. Nós somos o povo de Deus, participantes da missão de Deus, para se envolver e levar o Evangelho de Deus, para que mais pessoas venham a louvar a Deus. Essa é a nossa missão como povo de Deus. Se envolver, explicar, para que pessoas venham a louvar a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que diante do que Filipe passou ali com aquele etíope, diante daquela experiência que eles tiveram de explicar, se envolver, compartilhar do Evangelho, isso seja para nós também um desafio, uma inspiração e algo que possamos colocar em prática em nossas vidas. Possamos nos envolver com os colegas de trabalho, com as pessoas ao nosso redor, com os vizinhos, parentes, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Que a gente possa ir, explicar a mensagem e orar, confiando que o Senhor, que é o Deus da missão, vai trazer as pessoas ao Senhor. Oramos, ó Deus, para que mais e mais irmãos aqui no nosso meio venham cumprir e fazer essa tarefa. Pode ser em coisas grandes ou pequenas, mas que eles possam se envolver na sua missão. Oro também por aqueles que ainda não entenderam o que o Senhor fez na cruz por eles. Que a tua salvação alcance essas pessoas. É isso que eu oro, no nome de Jesus. Amém.